Boa tarde a todos. É muito bom nós nos encontrarmos para conversarmos um pouquinho sobre Jesus, né? E esse encontro, ele contou com a colaboração de um grande número de colaboradores e foi elaborado com muito carinho, com muito cuidado para a abordagem desse tema. O nosso encontro, ele está estruturado em 4 partes. E essas partes têm duração, na parte expositiva, de no máximo 30 minutos. Nós vamos ter na primeira parte, nós vamos ter 2 exposições. Aí nós vamos parar para o intervalo. O intervalo é de 15 minutos. E aí nós voltamos para a última parte e o encerramento. A cada exposição haverá um momento para nós refletirmos sobre o que foi abordado e como nós podemos aplicá-lo na nossa vida, na nossa vivência. Para conduzir a parte teórica e expositiva, nós convidamos o nosso companheiro e amigo, o Felipe Vitello Xavier, que daqui a pouquinho vai estar aqui com vocês. O Felipe, ele é palestrante espírita, ele é expositor das aulas aqui na nossa casa, nos nossos cursos. E atualmente ele é responsável por um grupo de estudo que se chama Pérolas de Emmanuel. Esse grupo de estudo terminou recentemente um trabalho, porque ele é semestral, e agora, no dia 15 de agosto, começará uma nova turma lá no Educandário Eurípides, no Núcleo Vila Nova. Estão todos convidados. E junto com o Felipe, colaborando para nos ajudar com as reflexões, nós temos 3 convidados. A Triana Cristina da Silva, levanta só um pouquinho. A Triana. Nós temos a Renata Panseri. Renatinha, por favor. E nós temos o Kleber Chagas. Os 3 são trabalhadores dedicados do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, que nós agradecemos muito a participação e recebemos com muito carinho e com muita gratidão. E com essas explicações simples e essas apresentações, nós vamos iniciar o nosso seminário, que nós intitulamos Convivendo com Jesus, nesse nosso primeiro módulo que se chama O Cristo Consolador. Saber de onde
sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de Espírito Santo. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Boa tarde a todos. Que este evento seja a nossa expressão de gratidão a Jesus pela graça que nos concedeu em sermos espíritas na atual reencarnação. As virtudes dos céus não adentram, não nascem, não crescem na alma humana de uma só vez. Diz o Espírito de Emmanuel que é necessário respeitar um espírito de sequência. Não se lança uma semente ao solo, em poucos segundos se vê uma árvore. É necessário respeitar ciclos de desenvolvimento. Da mesma forma que a semente depende do clima, do solo, dos nutrientes, do calor e da força vitalizante do sol, as criaturas humanas, os espíritos imortais, também possuem um espírito de sequência que precisa e deve ser respeitado. É assim que Jesus, o governador espiritual da terra, como está lá na obra Caminho da Luz, o espírito mais puro que conhecemos, preparando a sua vinda, uma missão decisiva para a história dos espíritos sob a sua responsabilidade. Ele prepara um conjunto de ensinamentos que teriam a finalidade de amadurecer o espírito de religiosidade das criaturas. Porque sem esse preparo inicial, a sua vinda ao orbe não iria atingir os objetivos propostos. Sob o influxo do seu amor, da sua condução, seus ministros, espíritos fiéis à sua proposta, vieram antes e prepararam o que nós espíritas chamamos de a primeira revelação. Espíritos heróicos
deram o testemunho de sacrifício. Dentre eles, talvez o maior, Moisés, deu a sua contribuição, preparando o espírito de religiosidade. Se pudéssemos definir esse programa em poucas palavras, nós teríamos que imediatamente recordar o maior e o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. O preparo da primeira revelação era ensinar-nos que o propósito espiritual de todas as vidas é a sua comunhão com o Pai, com o Criador. No entanto, um longo caminho precisa se dar, precisa ser percorrido até a comunhão perfeita que está exemplificada na figura de Jesus. Os profetas que comporam o hino de amor e justiça da primeira revelação buscaram trazer-nos noções iniciais acerca da necessidade fundamental de todas as criaturas desenvolverem um relacionamento com Deus. Porque a proposta que parte do Pai é de uma evolução dirigida na sua companhia, na sua presença. Nas páginas do Velho Testamento, temos ali os registros simbólicos e cheios de poema e cânticos acerca desse relacionamento, onde Deus, o Deus dos hebreus, indo na contramão dos demais povos, não era um Deus que se escondia no Olimpo e visitava as criaturas conforme a sua conveniência. Era um Deus presente. Dentre as determinações de Deus a Moisés era que o tabernáculo onde ele iria se manifestar ficasse no meio do povo. O Deus de Moisés é um Deus presente. Essa era uma das noções básicas que à época já eram muito avançadas. Eram as noções iniciais desse espírito de religiosidade que prepararia para a vinda do Cristo. É necessário estabelecer um relacionamento com Deus. No entanto, como todo relacionamento, para que ele se estabeleça, cresça e amadureça, é necessário que haja expressão de confiança de ambos os lados. E é então que surge no seio da primeira revelação o conceito de fidelidade. Todos os livros da Bíblia hebraica narram a história de um povo que buscou ser fiel a Deus, para que, dentro deste relacionamento, Deus, confiando no povo eleito, oferecesse das tuas dádivas, dando direção a toda a nação. Ao longo de toda a tradição cristã, chamada mística cristã, muitos estudiosos buscaram estabelecer e estudar os aspectos desse relacionamento com Deus. Talvez uma palavra que demonstre de forma mais clara o que significa isso é a palavra experiência interior. Deus não está em cima nem embaixo,
Deus é uma experiência que cada criatura precisa experimentar em si. Daí os desafios das definições, porque não existem palavras no vocabulário humano capazes de definir essa experiência. É possível que cada qual narre das suas experiências, mas quem ouve não conseguirá conhecer em profundidade, somente quando experimentar em si. Mas, dentro do conjunto dessas experiências narradas pela mística cristã, uma das mais belas é a de Santa Teresa d'Ávila, que no seu livro Moradas, assemelha às criaturas o espírito humano ao imenso castelo feito de cristal, no centro do castelo, na sala do rei, está Deus representado por um sol de máxima grandeza. O grande objetivo da criação, o grande objetivo da evolução do espírito, é que esse sol brilhe intensamente, iluminando todas as salas e ambientes deste castelo, porque ele é de cristal, e que essa luz alcance o mundo exterior, reafirmando as palavras de Paulo, que todo bem e toda virtude vem de Deus através das criaturas. Mas, diz Santa Teresa, que nós, através dos vícios e das paixões, sujamos esse castelo, que hoje não é mais translúcido, o que nos faz recordar as palavras de Allan Kardec, que diz que as paixões humanas são como uma névoa que não nos permitem ver a Deus. E Santa Teresa, na obra memorável, diz que as portas do castelo é a oração. Não aquela oração ritual, aquela oração memorizada simplesmente, mas é aquela experiência interior que leva uma criatura a colocar-se de joelhos, reconhecendo a sua necessidade de Deus. Essa experiência permite adentrar ao castelo. Mas a experiência inicial e capaz de começar a limpeza deste castelo, diz Santa Teresa, é a humildade. É a experiência de nossa insuficiência diante da vida, diante de Deus. Porque diz Emmanuel no livro O Consolador, toda vez que a criatura humana busca atender aos seus próprios interesses, confiando mais em si mesmo do que em Deus, as suas fragilidades geram uma ação contrária diante das leis divinas. Porque somos frágeis, mas quando estamos na presença de Deus, Ele supre essas fragilidades. É a caminhada com Deus, na presença de Deus. Porque, como está em Allan Kardec, é natural o desenvolvimento espiritual pela fieira da ignorância. Fomos criados simples e ignorantes. Mas o mal, por ilustrar os caminhos do mal, é uma escolha que se dá quando optamos por atender aos nossos próprios interesses, confiando mais em nós mesmos do que em Deus. Eis a origem do mal. O mal nasce dessa ânsia de independência de Deus. Por isso a humildade, essa experiência de nossa insuficiência, nos leva a uma experiência mais profunda na presença divina. No entanto, Emmanuel, na sua didática extraordinária, nos coloca algumas elucidações. Diz ele: fidelidade a Deus e comunhão com Deus
São duas virtudes que se singularizam entre si. Fidelidade é cumprimento do dever, diz Emmanuel. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Sendo assim, a criatura humana que compreende o dever e o cumpre, recebe o direito de compartilhar da herança divina na presença de Deus. Aquele movimento extraordinário do cristianismo primitivo, com as curas, a presença das línguas de fogo, aquelas pregações extraordinárias, são frutos da fidelidade que aqueles homens conseguiram construir. E Deus responde à fidelidade com a sua presença, com as suas dádivas. No entanto, se fidelidade é a compreensão do dever, o que é dever? Emmanuel não nos deixa na dúvida. No livro Pensamento e Vida, diz ele que dever é um conjunto de disciplinas que nos foram impostas por Deus. Do mesmo modo que um avião precisa respeitar determinadas leis matemáticas da física para erguer-se, levantar voo com segurança, respeitar leis materiais, para que o espírito cresça espiritualmente, é necessário que ele respeite um conjunto de disciplinas que Deus vai impor para cada um. Cada criatura possui os seus deveres próprios, porque possuímos necessidades diferentes e Deus tem um programa especial para cada um de nós. Uma vez compreendido o dever, vislumbrando as situações de nossa vida em que fomos colocados pela providência, nós estaremos a caminho da efetiva comunhão. Esse estado onde iremos adquirir os direitos sagrados, caminhando agora sob a condução que diz Emmanuel, são impulsos que nascem no coração e geram discernimento aos raciocínios, ou muitas vezes são inspirações que tocam os raciocínios e descem ao coração. Era necessário, em um primeiro momento, preparando a vinda do Cristo, que as criaturas humanas, nós, nos aproximássemos de Deus, atendêssemos a este relacionamento, não mais através das mitologias que colocavam Deus distante, mas agora presente. Porque conforme aprendemos com Allan Kardec, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Toda a criação, todos nós, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Mas ele tem um atributo. Ele é o veículo do amor e do pensamento de Deus. Sendo assim, todos nós estamos neste momento mergulhados em Deus. A única distância que existe entre nós e Deus é a distância da nossa percepção. E o Evangelho do Cristo viria ao mundo exatamente para dilatar ao infinito as nossas capacidades e pudéssemos um dia repetir com Paulo: eu e o Cristo somos um, eu e o Pai somos um. Não sei se é o Cristo que vive em mim ou se eu que vivo em Cristo. É um processo de interação completa, onde assumimos aí a nossa posição de co-criadores, colaborando com Deus de acordo com a sua vontade.
falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. Veio para as suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes, ao que creem em seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. João testemunha a respeito dele e tem clamado dizendo: este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre a graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Só pode escrever assim, com tanto amor, com tanto carinho e com tanta penetração na sabedoria do Evangelho, quem experienciou Jesus. João era um desses. Tinha lá por volta de 15, 16 anos, quando os olhos de Jesus pousaram sobre ele pela primeira vez. E ele então aderiu ao programa divino que Jesus havia preparado para ele. É interessante notar que o evangelista João faz questão de recordar a figura de João o Batista no início do seu evangelho.
um personagem que passa muitas vezes despercebido. Muitas vezes na literatura o vemos chamado como precursor do Cristo, e o era. Mas poucos de nós nos apercebemos nos aspectos simbólicos da missão de João Batista. A mensagem de Jesus precisa de um clima adequado nos corações para que possa fazer morada. João Batista teve a responsabilidade não apenas de anunciar que o Messias tão aguardado viria, mas encerrar em si mesmo, na sua própria vida e na sua mensagem, os símbolos da experiência interior necessária para que a mensagem de Jesus encontre ambiente, encontre uma terra fértil para se desenvolver. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre o que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavras de Jesus. É importante meditarmos sobre essa figura simbólica, porque muitas vezes as dificuldades de nós, candidatos ao discipulado com Cristo, enfrentamos é por não repararmos nas palavras e no preparo simbólico de João Batista. Vamos lá. Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele mesmo, João Batista, muitas vezes reafirmava a sua missão. Sou a voz que clama no deserto, anunciando a vinda do Messias. Não seriam os corações que declararam independência de Deus e se vincularam aos interesses pessoais, peregrinando pelo mal, um deserto, um ambiente sem vitalidade? A ausência de vitalidade na consciência mergulhada na culpa é o que tira o brilho do espírito. Nós perdemos a vitalidade quando peregrinamos pelo caminho da independência desse relacionamento com Deus. E nos tornamos interiores. Um deserto. Um deserto que, embora seja uma criação do nosso livre-arbítrio, haverá sempre uma voz, em nome de Jesus, clamando pelo retorno, clamando pela nossa volta ao caminho do dever e da fidelidade ao programa de Deus a nosso respeito. Sempre haverá. Mas João Batista clamava, mas nem por todos ele era ouvido. É necessário ter ouvidos de ouvir. A presença desse João Batista simbólico em nós, que em boa tese é a própria presença de Deus em nós, clama pelo retorno, apesar do deserto que nós criamos. Em Marcos 1:4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. É verdade. Diz Emmanuel que cada criatura, cada coração humano se alimenta de determinadas emoções. Alguns vão se alimentar durante muito tempo dos prazeres
deteriorados do mundo, das fantasias, das ilusões. Alguns vão se alimentar de tristeza. Não há o que faça, a pessoa não se liberta. Ela gosta, ela se ambientou a se alimentar de tristeza. Outros passam uma existência inteira se alimentando de revolta, e tudo ao seu redor enxergam como que um estado contra si mesmo. Está sempre em guerra contra o mundo, contra todos, porque se afeiçoou, nutre a própria alma dessas emoções. Diz Emmanuel que o candidato ao discípulo do Cristo é aquele homem, aquela mulher que já se entediou dos elementos, dos alimentos que a humanidade terrestre pode oferecer. O candidato ao discipulado com Cristo é aquele, diz Emmanuel, que está cansado, que os alimentos que o mundo pode oferecer já não o nutrem mais. E a partir daí, é necessário um movimento interior de subida, simbolizado no batismo do arrependimento oferecido por João. Era um símbolo que nós transformamos ao longo dos séculos em ritual e esquecemos o propósito. A água é símbolo do elemento que limpa. Aquelas criaturas que estão cansadas tomam uma decisão e marcam essa decisão de recomeçar, de novamente retomar as suas responsabilidades, através de uma decisão simbolizada no batismo. Por isso que João Batista, quando foi abordado por alguns doutores da lei que queriam ser batizados, ele disse: ó sepulcros caiados, não é a água, não é o batismo material que cumpre essa função, é o arrependimento, é o desejo sincero de recomeçar, é o cansaço das ilusões do mundo. E não aceitou batizar aqueles doutores da lei. Ele sabia que era um símbolo, que é essa decisão de mudança. Sem esse cansaço, por isso que João Batista é o precursor, sem esse cansaço, sem esse arrependimento sincero e o desejo de recomeçar, nós não construímos o ambiente necessário em nós. Nós não teremos o ouvidos de ouvir tão necessário para com a mensagem de Jesus. Em Marcos 1:6, encontramos: e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Meu Deus, tem que fazer isso para viver o Cristo? É um símbolo que demonstra a inteligência de João. Para nos prepararmos para recepcionar o Cristo em nós, é necessário abrir mão do excesso de bagagem. Diz Emmanuel que uma das grandes dificuldades do coração do discípulo para entender e fazer a experiência interior do Evangelho é que ele traz em si o que ele define como excesso de ansiedades terrestres. Nós vivemos distraídos, não tem espaço para Jesus, não dá tempo. Nós começamos o dia correndo, cheio de necessidades muito importantes do nosso ponto de vista. Corremos, criamos planos,
meses, passam-se os anos, e passam-se os anos, passam-se os anos. E criamos tantas necessidades, nós construímos tanta bagagem e esquecemos que não viemos para cá para morar. Nós estamos aqui em viagem. Como diz André Luiz, nosso lar não está aqui. Nosso lar é a essência espiritual. Então diz Emmanuel, esse excesso de ansiedades terrestres não permite sintonizarmos com as esferas do Cristo, sintonizarmos com a espiritualidade. Não dá, não há ambiente. Então João Batista, buscando exemplificar esse excesso de bagagem, retrata em si mesmo, materialmente, um estado que deve ser interior. Para recepcionarmos o Cristo em nós, é necessário, é imprescindível estabelecermos prioridades. Não dá para casar com Mamon e flertarmos com o Cristo. Não dá. E João retratou isso através de uma postura dura, uma disciplina acerba, que deve ser interior. Abandonarmos velhos hábitos, abrirmos mãos de determinadas prioridades, para que dentro de um ambiente de serenidade, possamos então ouvir o que o Cristo deseja nos dizer. Em Mateus 9, 14 e 15, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? O jejum é o símbolo da disciplina. Quem já tentou fazer dieta sabe como é. É um símbolo. Sem disciplina espiritual, nós não recepcionamos o Evangelho em nós. Não dá tempo. Ocorre como asseverou Jesus: as sementes caem no solo, brotam, mas os espinheiros não deixam, sufocam a mensagem. Como trazemos velhos hábitos, velhas experiências, é muito rápido e muito sutil o assalto das ilusões à nossa inteligência. E em breve tempo, aquele sentimento de adesão ao Cristo desaparece. Porque se é uma graça, se é do amor gratuito de Deus, essa experiência interior com o Cristo, é necessário uma postura da criatura em preservar as dádivas recebidas. Quantos de nós saímos da reunião mediúnica, saímos do passe, retornamos à vida e pensamos: nossa, por que eu não me sinto como me senti lá? Me sinto praticamente outra pessoa quando estou na casa, na reunião doutrinária. É porque aqui nós angariamos a dádiva do Cristo. Lá fora é necessário preservar com disciplina, com a força de vontade. E diz lá nos Atos 19:4, disse Paulo: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, em Jesus Cristo. João Batista simboliza esse preparo interior para recepcionarmos o Cristo. Foi assim que, após esse longo trabalho, atendendo aos sofrimentos humanos, às angústias, aos apelos da profecia, às esperanças de toda uma nação,
Deus envia aos corações o seu maior representante, o seu mais lídimo expoente. Jesus era o beijo orvalhado de Deus à terra ressequida. Era a culminância de um imenso programa espiritual por Ele mesmo como governador da terra definido. Vinha Ele transformar as criaturas humanas com uma oratória, uma eloquência inigualáveis. Sua voz era tocada de vibração divina e suas palavras eram feitas de expressões claras, profundas. Amava de tal forma as criaturas que somente o seu olhar, forjado entre a energia e a paz, confundia os orgulhosos e extasiava os aflitos. Após aquele dia inesquecível, às margens do Rio Jordão, ao lado do amigo e fiel precursor, e inicia Jesus o seu périplo de luz, onde das estradas poeirentas aos lares singelos, passa a espargir o perfume inconfundível do seu amor na edificação do reino dos céus. Nunca antes dele e nunca depois a humanidade veria tanto poder e tanto amor. Cegos, com um simples gesto seu, tinham a sua visão restituída. Paralíticos, cegos, coxos, com as mais diferentes dermatoses, doenças das mais difíceis, algumas de nascença, outras angariadas ao longo da vida, todas se dissipavam com o seu olhar, com a sua presença, com o poder da sua vontade. Nunca mais nós veríamos um movimento de tanto amor e tanto poder. Conforme narram as próprias tradições, até mesmo a tempestade, ao brandir de sua voz, se acalmava. No entanto, esse expoente de grandeza, para nos demonstrar que somente através da lei de cooperação é possível secundar o desenvolvimento espiritual individual e coletivo, ele convida 12 homens para com ele dividir os encargos da sua missão regenerativa. E onde os foi procurar? Tinha ele à sua disposição os próprios romanos, que além da filosofia detinham o poder material do mundo? Quem sabe os gregos, pais da filosofia, exímios oradores? E os egípcios, que já traziam um longo histórico, onde conheciam e praticavam a mediunidade? Quem sabe entre os doutores da lei, que já conheciam em profundidade as Escrituras Sagradas? Não. Jesus lança os olhos para a multidão e dela recolhe gente simples, alguns basicamente letrados. Com essa atitude, diz Humberto de Campos, Jesus definia que o mármore mais precioso do mundo é o coração, é o sentimento, e o cinzel mais poderoso é o da boa vontade. O melhor terreno para que Jesus cresça é o coração cheio de sinceridade e boa vontade. Escolhendo aqueles discípulos, Jesus fazia uma cisão entre aquisição de conhecimento religioso e entendimento espiritual. A aquisição de conhecimento exige o esforço da intelectualidade e do raciocínio. Entendimento espiritual exige sinceridade, devotamento e sentimento.
porque pelas vias do sentimento nós compreendemos coisas que muitas vezes pelo raciocínio somos incapazes de aprender em uma obra de 200 páginas. Aqueles discípulos eram capazes de compreender, teriam ouvidos de ouvir. Jesus inicia a sua aparição, o seu movimento público, trazendo símbolos profundos. Ele inicia o seu primeiro grande movimento nas bodas de Caná, em uma festa de casamento. Porque ele gostaria de definir que o seu programa, ele que trazia a boa nova, a boa notícia, que o seu programa, o programa do discipulado com o Evangelho, é um programa em clima de alegria. Ele inicia a sua missão numa festa de casamento. Ele canta as glórias de Deus nas margens do lago, no alto do monte, na alegria das casas, das residências, dos lares. A maior parte do seu ensinamento foi dado na casa das pessoas, não na praça ou na beira do lago. Era no clima da família, como uma festa de casamento, no clima da alegria, que deveria marcar para sempre a vida de todos os seus seguidores. Mas é nas bodas de Caná que ele realiza a transformação da água em vinho. O que ele desejava dizer? É no clima de alegria que eu virei transformar corações. A proposta do Cristo nunca foi atrair multidões. A proposta dele é transformar em clima de alegria. Por isso que é estranhável, muitas vezes, um discípulo do Cristo carregando o peso da dificuldade. Como é difícil ser cristão. Anda sempre acabrunhado. Está sempre pelos cantos, em clima de tristeza. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus cantou a transformação das criaturas em clima de alegria. João 8:10. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou. Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Jesus nunca condenou. E quantos de nós, ao nos aproximarmos do Cristo, através da doutrina, buscamos o Evangelho com o peso nos ombros do passado de erros? Jesus não está preocupado com o que você fez, porque Jesus sabe que o mal é temporário, a ignorância é uma experiência transitória do Espírito. A preocupação de Jesus para conosco, ante o discipulado com Ele, é o que haveremos de fazer de hoje em diante. Por isso que Jesus era amado pelos pecadores, porque o seu olhar nunca condenou. Jesus olhava aqueles corações e via os servidores e os apóstolos de amanhã. Ele sabia que a sua tarefa seria sempre a de transformar a água em vinho nos corações. Ele vinha para transformar. Diz João, no capítulo 10, versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas.
Jesus estabeleceu não um vínculo de sacerdócio com os discípulos, onde muitas vezes o representante de Deus se coloca no alto, distante dos corações que anseiam conhecimento espiritual. O Jesus do Espiritismo, revivendo o cristianismo puro, é o Jesus presente. O cristão espírita busca viver intimamente na presença do Cristo, sem medo de que o Cristo descubra as nossas chagas. Ele já sabe, Ele já sabe cada uma delas, sabe quais são os nossos pensamentos, sabe de cada um dos nossos sentimentos e nos ama, e disse que nenhuma ovelha se perderia. A imagem do pastor para o povo hebreu é profundamente simbólica, porque diante da missão de criar ovelhas no deserto, o pastor vivia quase que 24 horas do lado das ovelhas, porque se ele não prestasse atenção, elas poderiam padecer no calor do dia, padecer pela falta da água diante de um calor tão escaldante. Ele vigiava a todo instante. Por isso a fala de que as ovelhas trazem o cheiro do pastor e o pastor o cheiro das ovelhas. E à noite era necessário protegê-las do frio do deserto. E aí normalmente elas dormiam em um cômodo da casa na presença do pastor. Jesus sempre buscou estabelecer uma intimidade que a doutrina espírita, resgatando o cristianismo primitivo, vem a trazer às nossas vidas, vem reviver, retomar em clima de alegria. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado a sua vida por amor. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Jesus, sabendo do que ocorreria naqueles dias, a crucificação, ele faz um pedido aos discípulos, um pedido. O último desejo de Jesus foi fazer uma ceia com eles. Era estar na presença dos amigos. O Jesus do Espiritismo é amigo e presente. E talvez não há imagem mais bela dessa intimidade que é aquela narrada no capítulo 21 do Evangelho de João, onde Jesus já havia sido crucificado e já havia passado muitos e muitos dias daquele dia de sofrimento. Diz João que a saudade era imensa, porque Jesus não era uma figura distante. Jesus estava lá no barco na hora da pescaria, estava na casa de Pedro, dormia com eles e conversavam até a madrugada sobre aquela mensagem de santificação. Eles sentiam saudade de Jesus. E conta João que certa tarde Pedro resolveu pescar. Disse Pedro que pescaria durante toda a madrugada. João então convida os outros companheiros para fazerem presença, ajudarem Pedro naquela madrugada. E narra João que passada a madrugada inteira não pescaram nada. Quem gosta de pescar sabe como é. Não pescaram nada. O sol já anunciava a aurora. Eles já se aproximavam, diz João que eles estavam aproximadamente entre 150 metros a 100 metros da margem, quando um homem está parado na praia. E este homem grita
criancinhas pescaram alguma coisa? E eles disseram que não. Então esse homem desconhecido diz: jogai a rede para a banda direita do barco. E eles lançam. E diz João: mais de 150 peixes vieram na rede. João olha para a praia, olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. E aqui nós temos a cena mais linda e simbólica e pouco narrada. Pedro se joga na água e vai nadando até a praia, enquanto os companheiros vêm remando, trazendo os peixes e o barco. Por quem que nós nos lançaríamos na água para abraçar com tanto carinho? Para que a mensagem de Jesus cravasse profundamente nos corações, ele precisava marcar através de um amor e de um relacionamento profundo que ele deseja na vida de cada um de nós. E diz João que ao chegarem na praia, Jesus havia feito uma fogueira, preparado alguns peixes e alguns pães. É esse o clima, é esse clima de intimidade com o Cristo que o Espiritismo vem resgatar sobre as claridades da revelação. Um Cristo vivo, presente, íntimo de cada um de nós. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio, na paz. Mestre, reunidos no amor, nós iremos ao monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos seus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino